A preservação do patrimônio histórico e cultural edificado passa também pelo conhecimento profundo da arquitetura, através dos levantamentos cadastrais, do mapeamento de danos, diagnósticos e projeto de intervenção, quando necessário. Os grandes parceiros da Igreja para essa missão são os arquitetos. Para conhecermos um pouco desse trabalho, apresentamos a palestra Restauração da Arquitetura Religiosa, Templos Católicos do Rio de Janeiro. Para moderar esta palestra, chamamos o senhor Marcos Paulos, membro da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e do seu interior. Esse momento muito importante, a gente quis dedicar aos arquitetos. São grandes parceiros da Igreja. A gente tem, nessa caminhada de preservação do patrimônio, encontrado pessoas especiais que têm colocado a sua experiência técnica a serviço dessa missão, que é preservar a Igreja. E um dos arquitetos que há 20 anos tem feito esse trabalho e tem sido um grande parceiro da Igreja é o querido amigo Jorge Astorga, que vai proferir a próxima palestra. O Jorge, ele é arquiteto urbanista, mestre em urbanismo, professor do mestrado, que tem desenvolvido diversos projetos de restauração, de mapeamento de danos, de levantamento cadastral de diversas igrejas, e tem contribuído muito para esse trabalho e é um grande parceiro também da comissão. Então, passo a palavra agora para o Jorge Astorga, que vai apresentar alguns exemplos desse trabalho de 20 anos que ele vem desenvolvendo para a Igreja. Queria agradecer muito a todos que estão presentes, agradecer muito à comissão, não vou mencionar o nome, porque eu não gravei ainda todo o nome, mas a comissão, acho fantástico ter essa comissão. Já trabalho há 25 anos, já uns 20 pelo menos para a Mitra, fazendo vários projetos para irmandades e tal, muitas igrejas eu fiz. E agradeço muito a Padre Silmara, o Marcos Paulo e a Deise. E vou começar um pouco com as palavras do Padre Elton, né, que eu achei fantástico, parece um arquiteto, assim, falando muitas coisas que a gente tem que fazer. É realmente importante conhecer para preservar, como ele falou. É o que a gente precisa fazer na arquitetura. Então, eu trouxe aqui uns casos de projeto onde eu vou permear o conhecer, que é o cadastro arquitetônico, hoje a gente chama de entendimento do bem, que é conhecer o edifício, né? Em seguida, fazer um diagnóstico do como ele está e para poder propor coisas, né? Como ele mesmo acabou de falar, é preciso conhecer para poder preservar. E trouxe aqui 4 exemplos de igrejas, curiosamente, todas do século XVII, ou iniciadas no século XVII, que vão passar no século XVIII e XIX, depois por um processo de barroco e embelezamento e melhores ampliações, e todas tombadas na primeira lista também de patrimônio do IFAM de 1938. Então, são igrejas bem distantes, uma é um pouco maior do que as outras, mas outras são menores, mas são bem significativas e muito importantes. E como o próprio padre Elton falou, todo o trabalho que a gente faz num bem tombado não é o que a gente quer, nem sempre o que a Mitra quer, ou a igreja quer, ou o pároco quer. A gente faz uma discussão entre o que a paróquia deseja e o que o IFAM também aprova ou não. Então, a gente tem que fazer esse meio campo, e para isso que a gente precisa desse instrumento de desenho, que é o cadastro, ter todas as plantas, ter o diagnóstico de como está o prédio ou não, e poder fazer as propostas que terão que ser aprovadas oficialmente, e aí sim vocês podem ir ou captar recursos, ou executar as obras, às vezes com recursos próprios. Então, vamos lá. No patrimônio... Está vivo, perdão.
A gente tem uma teoria que a gente está usando muito hoje, a teoria contemporânea, que é de restauração do Cesare Brandi, que já faleceu, italiano, que ele fala do momento da obra de arte. A gente tem a criação do objeto de arte, a passagem do tempo e o encontro de reconhecimento, que é o momento que estamos nós. Até como o próprio padre falou dos documentos que eles estavam lá, quando foram escritos, houve uma passagem do tempo, se envelheceram ou não, e o nosso encontro com eles, que vai, onde a gente vai tomar decisões e tal. Eu costumo até dizer em aulas que é a máquina do tempo para o futuro, né? O patrimônio nada mais é do que uma escolha de um objeto que a gente quer levar literalmente para o futuro. Então, a máquina do futuro existe, é um pouco o patrimônio. A gente tem basicamente essas etapas: o cadastro arquitetônico, que é levantar, desenhar o bem, né? Quanto mais detalhado, melhor, mais a gente entende sobre ele. Muita gente diz, mas aqui já tem os desenhos, as plantas. Nem sempre tem os desenhos. É raro, em alguns casos a gente tem. Em seguida, a gente faz um diagnóstico, avalia o que está acontecendo com aquele bem, para depois poder produzir o projeto, né? Para que esse material possa servir de orçamento e execução das obras de requalificação ou restauração. E depois, como também foi dito aqui na palestra e nas outras palestras, que é importante conservar. E quanto mais a gente conserva, por isso que eu coloquei em vermelho, porque a obra, para muitos autores de patrimônio, é uma fase crítica e que se a gente cuidar, talvez a gente pudesse evitar ou minimizar esse impacto da obra, né? Bom, aqui são os 4 templos, as igrejas que eu selecionei, né? Uma bem distante, aqui é o mapa do Rio de Janeiro, né? A Ilha do Governador, uma em Pedra de Guaratiba e 2 no centro. Vamos começar com a Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro. Vou pegar minha colinha aqui, que é uma igreja de 1751, né? Que é uma igreja feita pelo engenheiro Alpoim, né? Que todos conhecem, fez até inclusive o Aqueduto dos Arcos da Lapa, né? E tem inclusive os apóstolos de Mestre Valentim dentro, ditos são dele, né? Dentro como elementos integrados, também foi tombada em 1938. Bom, nosso trabalho aqui foi, quer dizer, pesquisar inicialmente como ela era. Então ela aparece em toda a iconografia carioca, né? Desde Leandro Jaquim, que é uma obra que está inclusive aqui dentro do Museu Histórico Nacional, né? Então aparece a igrejinha do lado, né? Nas pinturas de Thomas Ender, né? Ela sempre no Smith, de 834, vai aparecer quando chega a fotografia, tanto Gustavo Leuzinger, então ela aparece ali com o convento, né? Essa é uma foto de Augusto Malta, o passeio público, né? Então a gente usa isso porque, por exemplo, ela estava ligada a um convento, o convento já não existe mais, que estava ali atrás, foi remodelado, né? Pelo incêndio, e aí a gente vai entendendo o edifício, né? Todo o edifício, mesmo que a gente venha trabalhar um pequeno detalhe, a gente vai conhecer todo o edifício, inclusive esse belíssimo órgão, toda decorada internamente, não sei se todos conhecem, né? E aí vamos à cobertura. Então, a primeira trabalho foi requalificar a cobertura e instalações prediais desse edifício e restaurar a fachada. Na cobertura, curiosamente, havia um discurso, não, essa cobertura ela é de madeira, porque é uma igreja muito antiga, né? Bom, e aí, quando a gente começou esse primeiro trabalho, tinha acontecido uma queda de uma pedra, um grupo de restauradores estava fixando essa pedra, né, com pinos, uma pedra de guinais na portada, né? E a gente foi conhecer o edifício por cima, conhecer algumas das suas patologias, a vegetação, tudo que vocês estão vendo é inerente a qualquer edifício histórico que tenha algum tempo. Então, vai nascer planta aqui como qualquer edifício, e o objetivo da conservação é você ir tirando aos poucos para não ter que fazer uma grande obra, né? As telhas são novas, de uma obra, né, e já estão quebradas, porque sempre vão quebrar e a gente tem que sempre substituir elas. Para isso, hoje, a gente usa uma outra técnica, que é uma subcobertura embaixo dela. Esse telhado está bem lisinho, vocês podem notar, né? Por quê? Porque dentro dele ele já é de ferro, é uma estrutura metálica. Então foi feita uma obra metálica e, como disse o padre novamente, nem todo mundo sabia quando foi feita a obra, quem fez a obra, como se fez a obra, né? Mas isso já passou. Nosso trabalho era continuar esse trabalho em cima dessa estrutura. Mas a gente não iria fazer, por exemplo, a descupinização das madeiras do telhado, que não tem sentido, né? E só subindo lá, só estando lá, para você descobrir se é ou não é dessa maneira, né? Então, esse é um telhado que já tinha sido substituído por estruturas metálicas, se manteve a abóbada de berço, onde está a parte decorativa interna, né? É um telhado que tem umas calhas internas, que é muito comum. Você tem um beiral livre, não tem a calha por fora e a calha por dentro da parede, que também dá muita infiltração, muito problema. Essa é a parte de trás do altar e retroaltar, também com telhas corridas. Ali está o retroaltar e o altar.
E, curiosamente, vocês não veem aí uma clarabóia. Não dá para ver, né? Porque não tem. Mas aparecem algumas iconografias e ela é o forro dela é um tabuado de pranchões, está vendo ali na esquerda? E, por cima, as telhas pregadas e argamassadas, que é uma técnica diferente da frente, ou talvez fosse igual, mas já tinha sido substituída. Aqui é uma vista desse interior, onde você vê o estuque, né, que era feito com fasquios de madeira, as cambotas do forro para fazer a abóbora, ali uma pequena luneta. E aqui dentro, a surpresa, a gente achou o vestígio da armação de uma antiga clarabóia. Então, no projeto, a gente até propôs o resgate da clarabóia como arquiteto. Mas, como disse bem o padre antes, se não servir para o ofício litúrgico, não tem sentido colocar uma clarabóia. Ou se vai pingar mais porque não tem recurso para manutenção, você não precisa abrir. Mas a gente resgatou o desenho, desenhou. Se algum dia alguém quiser fazer, poderia vir a fazer. Né? Aí o reconhecimento faz parte dos desenhos, né? São os desenhos. O detalhamento da tesoura, que é uma tesoura de linha alta, mas de ferro. Levantamento das instalações prediais. Esses são os desenhos dos mapas de danos, onde a gente marca os danos para poder intervir sobre esses danos. Né? Os desenhos de projeto, todos são aprovados no IFAM. É uma torre curiosa, é uma igreja que nunca teve a segunda torre. Todos perguntam se ela foi projetada com a outra ou não. Ela começa com uma, nunca teve a segunda. E também a gente não ia completar o edifício porque não tem. Né? Mantivemos como está. Detalhamos todas as esquadrias, todos os azulejos, os ladrilhos. Na pesquisa, procuramos um catálogo da Metal, que era um catálogo de ladrilhos hidráulicos antigos. Então, muitos estão nesse catálogo, que pertence à Igreja da Candelária, esse catálogo, são várias fichinhas pequenas, onde se escolhiam, né? E ali um azulejo mais novo, curioso, que está revestindo a torre. E eu vou destacar esse azul, que eu vou lembrar depois para vocês, que ele está em outra igreja da mesma época, 1911. Aí a gente faz os desenhos, propõe novos acessos, a clarabóia. Aqui é um desenho de como seria a nova clarabóia, né? Caso fosse feita. Ela também, curiosamente, ela está no meio de uma área crítica, a gente encontra todos os telhados. Por isso que talvez ela tenha sido removida. Né? Novo sistema de calhas. E aí, isso deu suporte para que a província carmelitana, no caso, fizesse a execução das obras, fez a recuperação da estrutura metálica, depois o Geraldo Filizola, junto com o IFAM, fizeram um reforço de contraventamento, porque estava uma estrutura muito simples, né, para fazer uma amarração. Durante as obras se descobriu muitas coisas que acontecem na obra, e a gente fez um as-built para poder ir detalhando mais ainda essa igreja. Aí está a equipe do IFAM, uma colega nossa, acho que já foi embora, não sei se tem alguém do IFAM, aí a fiscal do IFAM, as duas, visitando a obra, quer dizer, quando também começa a obra, os fiscais sempre vão ao local para vistoriar, ver se está bem adequado o que está se fazendo. E aí o trabalho final ficou pronto, está conservado até hoje. Foi um trabalho que foi patrocinado pelo BNDES na época. Essa é uma igreja muito maior, a igreja de São Francisco de Paula, também de 1759, quando começa, né? Eu não vou contar toda a história, que tem pessoas mais peritas nela, mas eu vou contar vou passar rapidamente, como a gente já fez vários estudos, alguns dessas fotos são do arquivo da própria igreja. Né? Então, ela tinha uma grade originalmente, tinha uma espécie de adro frontal na praça, né, no Lago São Francisco, que é uma coisa que a gente está destacando porque ela já teve uma grade, não é por isso que a gente vai colocar, mas ela já teve realmente, isso virou uma rua, ela perdeu uma parte desse acesso aí. Né? Aí aparece novamente essa grade, uma foto do Leuzinger, também antiga. Né? Curiosamente, também aí tem vários carros, numa época cheia de fusquinhas, né? A Volkswagen estava crescendo aí. Né? Aqui é uma vista dos fundos, sem a grade ao redor dela, vagas estacionando do lado da igreja, uma vista interna, um belíssimo órgão também, e a capela de Nossa Senhora Vitória, que é atribuída ao mestre Valentim também, uma belíssima obra que a própria igreja está restaurando nesse momento, acho que já até terminou, o Marcos falou, não? Já acabou? As telas, né? A talha ainda não, mas as telas já foram restauradas. Né? Então, essa igreja por fora, por dentro, ela é belíssima, toda iluminada, o órgão, o telhado, na época a própria igreja já fez uma grande obra, então ela não tem infiltrações, está muito bem cuidada, conservada, essa é uma vista das torres, né? É preciso subir para ver se as torres esses bulbos de cebola, se estão bem fixados, se os azulejos estão lá, o que acontece em cima, se tem o para-raio, né?
tem o famoso sino de Aragão, né? Que era o sino que tocava, acho que, se não me engano, para o toque de recolher, né, da cidade do Rio de Janeiro. Cada igreja parece que tinha uma particularidade de cada sino, né? Além das horas, né? Então, é um sino de 1834, está lá. Uma das plantas, né? É uma igreja bem grande, bem maior do que a outra, né? Os cortes que a gente faz para poder entender como ela funciona, muito alta, né? As propostas da fachada, é um projeto que nós fizemos para as fachadas externas, todas, né? Aí é um desenho de mapa de danos aliado à proposta técnica do que fazer. Então, a gente destaca os danos para, em seguida, dizer o que deveria se fazer em cada local, fora outros detalhamentos que a gente vai fazer. Isso é só para vocês elucidarem e entenderem o que é um mapa de danos, né? Para desenhar os cadastros, a gente tem que ir ao local e medir. Isso são umas grades de ferro fundido, né? Fizemos um catálogo de esquadrias, no caso aí é uma ficha de esquadrias, né? Essa é uma igreja que tem muitos esquadrias, então tem um mapa e tem um catálogo, como se fosse um inventário de cada peça e o estado de conservação de cada uma delas. Isso é uma coisa que eu faço desde o início da minha profissão. Tem um colega aqui que me ensinou a fazer isso. Fiz um prédio que tinha 800 janelas, então como é que a gente vai fazer 800 janelas? Com uma ficha. Não tem como ir tirando foto de cada uma, então a ficha era a melhor coisa. Então, esse é um catálogo de ladrilhos da Capela do Santíssimo, da Capela Nossa Senhora da Vitória, que é simples. A gente primeiro fez um decalque do ladrilho, depois passou para o computador, né? Esse é um desenho antigo também da capela, feito no computador. E a nova fase que eles trabalharam, e a gente atualizou os desenhos, usando uma nova técnica chamada fotogrametria, onde se tiram as fotos, né, planimétricas, e essas fotos geram um modelo 3D. Então, a gente pegou essas fotos, que geraram uma ortofoto, que é uma foto plana, e corrigimos todos os desenhos, né? Essa é uma ortofoto, aí é uma imagem antiga de um estado de um dos quadros, uma das pinturas, que já tinha sido restaurada, mas agora foi novamente restaurada, né? Então, a gente pegou essa ortofoto e aplicou nos desenhos e melhorou os desenhos. Então, aí tem uma imagem da Nossa Senhora de Vitória, né? Para poder produzir esses desenhos, para ajudarem a marcar o que está sendo feito, para medir, para quantificar, né? Então, esse foi o foco nessa igreja de São Francisco de Paula. A ortofoto, né? E aqui, curiosamente, teve um sinistro há um tempo atrás, e se pensou em colocar ou não colocar uma grade. Então, como havia até já teve uma vez uma grade, então se colocou uma grade provisória, ela está até hoje lá, mas ela é uma grade reversível que pode ser removida a qualquer momento, ela passa o dia inteiro aberta, é de correr, bem simples, né? Foi aprovado pelo IFAM também, porque hoje o lugar tem de tarde fica um pouco abandonado, né? As pichações, né? Peraí, desculpa. Como é que eu volto? Então ela está toda limpa já, restaurada após a colocação, aí foi restaurada essa peça também, uma parte da porta. Bom. Outra igreja é a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. É uma igrejinha que fica lá também, essa é bem mais antiga, 1710, né? E ela, na verdade, começa com sua história em 1690, no final do século, é bem antigo, você conhece bem lá, né? E é uma igreja que a gente se envolveu porque ela estava um pouco precisando de um projeto para poder aprovar no IFAM, para poder ver o que se fazia. Então, nós fizemos uma pequena pesquisa com os paroquianos lá, que nos ajudaram bastante. E aí vocês veem umas imagens como ela era sozinha no meio do local, né? Havia um coradouro. E é uma igreja curiosa, que nessa imagem vocês vão ver que ela está com telha francesa do lado de cá e telha colonial do outro. Isso é uma coisa muito comum da gente voltar, às vezes, no tempo, na intervenção. O que é melhor, voltar ao que era antes ou propor uma solução nova, né? E aí aparecem os fundos da igreja, né? Que essa igrejinha, ela vai sofrer um incêndio em 1871 e vai depois ser chamado um grande arquiteto do Rio, que é o Bittencourt da Silva, para fazer um novo projeto. Então, ele faz um novo desenho da igreja. Então, a igreja antiga, original, que aparecia nas fotos anteriores, pegou fogo, e essa já é a igreja nova, onde ele aproveita as duas paredes, né? Coloca, até como o padre falou, um ladrilho hidráulico no chão, faz um novo desenho, e esse é o desenho que se perpetua até hoje. Ali tem o altar, com uma abóbada de berço, e na frente a nave com uma cambota. Fotos antigas. Aqui umas imagens sem a grade também, porque claro que o bairro fica do lado da Praça de Calcutá, é uma igreja que ficava dominando a rua, vamos dizer assim, não tinha uma grande via na frente, que cresceu e tomou conta dela. Aí, quando a gente chegou lá, a gente era o estado do telhado. O telhado estava com muitas infiltrações, né?
tinha umas escoras por causa dos forros que estavam caindo, ela chegou a ser interditada, né? Muita telha solta, telhas de diversos tamanhos, por dentro muito cupim nessas madeiras, era um telhado todo de madeira, cupins até nas paredes. Curiosamente, dentro do telhado, a gente descobriu o outro telhado. Se vocês notarem aí, isso é a chegada perto do frontão e você tem um madeiramento em cima do desenho que era anterior. Não que a gente fosse resgatar o outro, mas foi uma descoberta, a gente botou nos desenhos, foi bem interessante. Aí era o estado do forro, devido a muita infiltração, estava todo deteriorado. E aí, novamente, cadastro, desenhamos tudo para poder mostrar onde estão os ladrilhos, onde está o mármore, como é que era o desenho, né? Cadastro, e a cada vez que a gente é chamado, a gente melhora o cadastro, vai atualizando mais, porque tem acesso, nesse caso a gente tinha um andaime da obra, e a gente desenhou melhor do que na primeira vez, como aparece no desenho de cima. Então esse é o melhor cadastro que se tem até o momento, mas alguém vai pegar e vai melhorar ainda mais, né? À medida que puder. Chega. Esse é o desenho dela, né? Uma nave central, sacristias laterais, né? E nos anos 70 foi construída uma nova igreja atrás, né? Bem maior, para atender os paroquianos. E com isso ela ficou fechada um tempo, até os anos 90, acho que ela foi reaberta, né? Que ajudou a deterioração dela, porque, como disse também o padre, novamente, o arquiteto quase, ela estava sem uso porque se usava muito mais a de trás. Então, quando se abriu a da frente, ela voltou a ter uso. Inclusive, essa imagem, que eu acho que era da igreja, está dentro da outra, mano. Será que teria uma aguinha? Desde me consegue mais? Também saí dessa gripe. Bom, isso é uma coisa que acontece muito também, como o padre mesmo disse, né? Vocês fazem um novo projeto, talvez pudesse ter sido mais afastado ou não. Então, uma coisa que cada vez a gente se envolve mais, e a própria igreja. Aí é o estado de conservação do forro, estava bem ruim. Novamente o mapa de danos, a gente marca as principais fissuras, deteriorações, manchas, argamassa que está solta, para que você possa ter esse aqui é um detalhe do telhado, como funcionava o forro, era um forro de cambotes, com linha alta, né? Isso tudo, uma coisa que eu coloquei aqui são os sanitários. A gente faz muito projeto para requalificação, e quando a gente faz um projeto, você faz acessibilidade, e acessibilidade inclui as rampas e, geralmente, os sanitários, porque, às vezes, a igreja não tem, né? Nós fizemos um projeto numa igreja da saúde, não tinha onde colocar um banheiro. Você sobe uma ladeira e não tinha onde botar um banheiro. Então, embaixo da torre tinha uma parte meio acavada, né? Semi-enterrada, e lá nós fizemos um banheiro que era para o padre ou para uma pessoa mais de idade que precisa. Então, a gente tem que arrumar um lugar meio escondido. Essa igreja, então, a gente fez os banheiros e a rampa de acessibilidade. A rampa de acessibilidade é importante porque para a entrada dela tem vários degraus, mas é um objeto que causa um certo impacto. Então, a gente discute muito com o IFAM se eles vão aprovar ou não aquela intervenção, qual o tipo de material. Por mais que a gente coloque um vidro, não é transparente. Então, a gente tenta fazer uma coisa assim, mesmo que fique um pouco grosseiro, mas desde que seja reversível, que alguém amanhã possa tirar. Então, a gente às vezes coloca até aquelas rampas móveis, né? É melhor do que fazer um buraco, fixar na parede ou no guinás, né? Então, a gente fez esse detalhe aí. Essa igreja, ela ficou colada na outra, porque tem uma passagem. Então, essa passagem, na proposta nossa, a gente retirou e liberou um pouco mais a igreja, também com orientações de IFAM. Então, nesse caso, a gente fez isso. Tirou esse pedaço da laje no projeto. Também, quando você faz o projeto, você aprova o melhor projeto. Também não, você não é obrigado a executar aquilo imediatamente, porque nem sempre você tem um recurso para fazer aquilo, né? Então, essa seria uma obra bem cara, acho que ainda não foi feito, porque remover um pedaço de laje, fazer uma estrutura nova, além de perder o pedaço de acesso na outra igreja, você tem uma obra custosa. Aí uma planta de demolir e construir, que no patrimônio a gente costuma chamar de pizza, porque é uma planta que tem vermelho, ketchup, e amarelo, mostarda. E quanto mais amarelo tem, é porque você está demolindo mais. Então, ninguém gosta. E se você tem muito vermelho, é porque está construindo mais. Como tem um equilíbrio, né, para os técnicos do IFAM, do INEPAC, do IRPH, olharem rapidamente. Então, cadê a planta de demolir e construir? É a primeira coisa que eles olham e está feia a coisa, né? Então, a gente tem que ser moderado. Aí, no caso, a gente estava propondo trocas de piso, melhores de piso, e lá atrás, intervenções de demolições para melhorar os banheiros, né? Aí começaram as obras, né? Isso foi um caso curioso.
E na obra se refez todo o telhado, quer dizer, o telhame, né? E aí você consegue ver o telhado de cima, nessas primeiras barrotes onde o rapaz está se apoiando, e embaixo você consegue ver o outro telhado antigo, né? Que era o telhado que serve de apoio ao forno, né? Aí as telhas antigas foram lavadas a pedido do IFAM, foram recuperadas algumas, porque a gente colocou uma sobrecobertura sintética, então não chove mais, elas não têm função, elas não têm essa função mais mecânica, elas são só estéticas, estão lá. Então eles voltaram para o lugar, dão um aspecto bem melhor como desenho, não fica aquele telhado todo novo, né? Então ficou bem interessante. Depois viriam as outras obras que estão em processo nessa igreja. Bom, e a última igreja é a igreja de Nossa Senhora do Desterro, que fica em Pedra do Guaratiba, bem distante. Essa também é de 1629, que ela começa com a ermida de 1629, mas ela vai ficar meio que pronta numa grande reforma em 1740. Né? Essas são as fotos do arquivo do IFAM, também tombadas no livro de 38. É uma igreja que se preserva com essa imagem desde antigamente. Até que nós tivemos que fazer, a pedido do IFAM, um inventário. E como também disse o padre Elias, eu não faço inventário, não entendo dessa parte do bens integrados, então ele chamou aqui, inclusive, o padre Debelar, que indicou o nosso querido aqui para nos ajudar nessa missão, que era identificar quais são as imagens que realmente tem nessa igreja, uma igreja pequena, mas tem várias imagens, né? Foi uma ficha bem grande, parecia um trabalho simples, e fazer um inventário de todas as imagens que estão lá. Algumas não têm valor, porque assim não tem valor até artístico, são cópias, como ele disse, é o gesso do gesso, mas talvez tenha um valor mais sentimental dos paroquianos, então ele fez esse trabalho de identificar essas peças. Elas aparecem do lado esquerdo numa foto antiga, de 74, e muitas estão lá, né, nas imagens. Né? Essa é a chegada da igreja, é uma igreja curiosa, porque originalmente se chegava de barco, e agora se chega pelos fundos dela, numa rua. Né? Então, esses são os fundos dela, tem que estar sempre preservado. Né? Não adianta só preservar a frente dessa igreja, tem que preservar tudo. E, curiosamente, na frente, ela foi revestida de azulejos, e os azulejos estão muito deteriorados por causa da marisia. Então, é curioso que eu estou falando isso, porque, às vezes, a gente deixa os fundos para depois, e faz o primeiro da frente, e aqui aconteceu, se fez tudo, mas não se chegou a um consenso do que fazer. Os azulejos já estão consolidados assim, então foi uma discussão, como o próprio também o padre estava dizendo aqui antes, às vezes é mais fácil tirar tudo e colocar um novo. E poderíamos, inclusive, tem restauradores aqui, colegas meus, poderíamos tirar tudo e fazer novos azulejos, mas também a gente vai perder a autenticidade do material. Então tem muita discussão que às vezes parece fácil fazer, por isso que precisa de um técnico para discutir um pouco, e na hora de discutir com os técnicos do INEPAC, que tem aqui muitos, ou do IFAM, ele vai perguntar, mas Jorge, quantos azulejos estão soltos? Como estão caindo? Se a gente não tiver um bom desenho, a gente não consegue nem responder, porque não tem um desenho. Então, é preciso fazer um desenho, uma pesquisa. Isso é uma discussão bem grande com o IFAM. Uma das propostas nossas era tirar os azulejos ruins e deixá-la com argamassa como foi originalmente. Mas os paroquianos, e as pessoas do próprio bairro, mesmo não paroquiano, se acostumaram com esses azulejos. Então, tirar o azulejo é tirar da sua foto de casamento de 30 anos atrás, apagar, que parece filme do Volta ao Futuro de novo. Né? Então, não é tão fácil. Aí a gente está medindo, desenhando, subimos ao telhado. Em 2003, essa igreja passou por uma grande obra, junto com a Mitra e a prefeitura, então ela está em perfeito estado, o telhado foi todo recuperado, foi uma empresa tradicional aqui, a Ópera Prima, que fez, está muito bom, ficou perfeito. Né? Essa é a vista de hoje por dentro. O forro tem uma pintura decorativa muito interessante, é um pouco singelo, mas está em ótimo estado. O forro está todo ondulado, mas ele está consolidado, ele não está caindo. Né? Bem pintadinho, ela está toda cuidada, o padre fazia questão de caiar, pintar, cuidar, está toda muito arrumadinha essa igreja. Né? E aqui numa prospecção que a gente começou a fazer, embaixo dessa pintura, tinha uma outra pintura, que isso também é uma outra coisa curiosa, que a gente às vezes discute. Bom, então vamos tirar de cima, colocar de baixo, qual que é mais valiosa? Como também a gente não entende nada disso, precisa de um perito para estudar, para valorar se aquilo é mais importante do que o outro, que a gente não pode sair tirando só porque está solto, porque sabe lá se a pintura da frente é mais importante do que a de trás. Então, esse é um caso que, como não está atrapalhando, ficou ali. No futuro, quando alguém quiser estudar mais sobre isso, poderá pensar se remove ou não, e se tem sentido remover. Novamente, o mapa de danos, para poder discutir a questão dos azulejos. Aí houve uma atualização de um tempo que a gente não tinha ido, passados vários anos voltamos, fizemos uma atualização,
mas o maior dano realmente está nos azulejos, né? Desenhamos as plantas e em cima vocês podem também ver que ela tem um sanitário e tem um acesso de escadas. Então nós temos aí também um problema de acessibilidade e de sanitário. Se chegar um cadeirante, a cadeira não entra, você não consegue entrar. E é importante, e é uma norma do patrimônio. Quando fizer um bem tombado, uma obra de restauração, tem que incluir na acessibilidade. Inclusive, nós, arquitetos, hoje assinamos um termo, quando a gente cria a nossa responsabilidade técnica, você diz que incluiu ou não naquele bem as questões de acessibilidade. Então, você tem que estar atento. Claro que no patrimônio a gente tem um certo flexibilidade, porque a gente não pode colocar uma rampa em qualquer lugar, mas a gente tem que dar uma acessibilidade total, que é não discriminar uma pessoa que está com mobilidade reduzida ou que se machucou e tal. Então, a gente tenta fazer o melhor. A gente tentou fazer umas rampas, vou mostrar para vocês. Não foram aprovados, né? Aí é o corte técnico para você entender como funciona, como é que é o forro, como é que é o telhado, né? É um telhado que não tem tesouras, a gente chama de... É um telhado com várias pequenas tesouras, né? São tesouras menores, né? Mas não é o sistema de grandes tesouros, né? Tem ladrilhos hidráulicos, né? Aí já o telhado já recuperado, com a beira sobeira numa parte, toda bem feitinha, estava tudo funcionando, está em perfeito estado, acho que ainda continua. A diferença daquele outro é que essas telhas são novas, mas elas ficaram bem desenhadas. Quando a gente quer substituir a telha antiga por uma nova, a nova vem tão com cara de comercial hoje que ela não tem nem aquele caimento. A antiga ela tinha uma curvatura, a gente chamava capa e bica, né? Hoje você compra uma telha comercial colonial, praticamente que ela vem assim. Ela não tem aquela curvatura. Então, quando você bota, fica muito chapada, elas são... Né? Então acaba ficando feio. Então, às vezes a gente prefere salvar as antigas porque dá um efeito bem interessante, principalmente se você tem uma vista de algum lugar. Você chega e já olha o telhado, não é bem o caso, mas a gente fez isso e ficou. Quer dizer, e aí trocou tudo. Né? Aí as telhas estão amarradas, né? Para não correrem uma das outras, se amarra com um fiozinho de cobre, essas estão com cobre. E aí está, novamente, ela já toda preservada, ela está sempre bem conservada, né? Mas esse aspecto dos azulejos dá um ar de ruína ou de falta de cuidado, e não é isso, é porque o fungo está tão entranhado dentro, porque ela já perdeu o vitrato, o azulejo, então assim, o biscoito do azulejo já está muito manchado. Se você lixar, vai destruir, você faria isso, mas se você tirar um, vai quebrar os outros. Então ficou uma discussão bem grande. Aí está a proposta da rampa, vocês vejam ali em cima, tá vendo? Tinha uma escadinha, e o banheiro também com acessibilidade, que é um banheiro maior. Então, se pensou numa rampa, só que essa rampa, tem como apontar aqui, nesse vermelhinho, aponta? Então, essa rampa, na verdade, o que acontece? Eu entro por aqui, porque eu não quebrei a perna, e quem quebrou a perna vai ter que vir aqui, dar a volta, para passar aqui, para vir para cá, para poder entrar na igreja. Então, na verdade, é uma maneira de discriminar. Você vai lá que daqui a pouco te encontra dentro. Então, foi uma discussão. A gente fez isso para minimizar o impacto da rampa, né? Mas não ficou legal. O IFAM ultimamente fez até uma recomendação melhor. A única coisa que está faltando é aprovar. Aqui é o banheiro, né? Tem o banheiro aqui, o sanitário. A gente tirou aquele banheiro, tem uma obra simples. Não sei se o padre chegou a executar ou não, mas já está aprovado. E aí a vista da rampa, você vê que na lateral ela tem um desenvolvimento grande, porque a gente subiu aqui para pegar já um rampado que existia aqui, ó. Né? Se a gente botasse uma rampa aqui, ela ia ser bem maior, porque tem muitos degraus a subir, né? Então a gente depois resolveu de outra forma. Não sei se está aqui o desenho. E os azulejos, a gente fez uma pesquisa, e olha que curioso, naquela igreja da Lapa, aqui no bairro da Lapa, tem o mesmo azulejo, com a mesma padronagem. Lá foi colocado em 1911, então a gente acha que ele é dessa época, ou do início do século XX, ou muito do finalzinho. É uma referência que a gente não tem um documento que diga, hoje compramos azulejos e colocamos azulejo. Né? Então, esse é um catálogo que a gente faz na pesquisa, como eu falei, é um catálogozinho com umas fichinhas, onde você escolhia o que você queria. E aí, com esses catálogos, ó, aqui está o desenho da paginação, essa moldura vem desse catálogo que está aqui, é um catálogo francês, e a peça vem desse catálogo, que era um azulejo com esse padronagem aqui, sob duas cores, né? São 4 peças que formam um floreado, né? Ou floreado ou esse conjunto aqui. Então, a pesquisa é importante por isso, já descobrimos de onde vieram e tudo, mas
A solução não é porque a gente descobriu e sabe muito que a gente vai agora, vamos trocar então, vamos fazer novo, vamos comprar, não tem mais o fabricante, né? E, nesse caso, fizemos o inventário com uma ficha de inventário, aqui está só a frente da ficha, né? Aí aparece, por exemplo, o altar, né? A mesa do altar, então ela está inventariada, nosso colega nos ajudou, aí é uma Santana Mestra, se não me engano, né? É isso. E aí depois, essa folha da capa, atrás vem uma descrição que é feita por um perito que conhece a imagem e faz se aquilo tem algum culto especial, bababá, né? E a localização onde ela está hoje. Então, como disse o padre, se sumir, ou se perder, ou se extraviar, ou quebrar, que às vezes até pode quebrar numa procissão, tirou a imagem, quebrou. Então você tem uma maneira de, não sei se reproduziria, mas enfim, né? Para isso serve isso. Bom, para finalizar, eu queria mostrar uma coisa assim que está acontecendo muito hoje em dia, porque no processo que a gente falou do cadastro, é o mais importante estar junto ao bem, estar presente dele, para você conhecer, né? Se você está junto, você conhece o bem. Se você está distante, você não conhece. O que está acontecendo hoje, com as novas tecnologias, quando a gente vai e faz um croquis desse, é porque a gente esteve lá, desenhou e fez um croquis. Quando a gente fez um croquis e desenhou no local, é porque você olhou e fez isso. Então, você teve alguma relação com aquele bem, que é essa igreja Nossa Senhora da Saúde, que nós fizemos para o padre Arnaldo Surda, que já faleceu. A gente prometeu que a gente ia chamar essa rampa de rampa Padre Arnaldo Surda. Ainda não conseguimos. Bom, e esse é um modelo que não é uma foto, é uma fotogrametria. A mesma coisa que eu mostrei da Capela Nossa Senhora da Vitória. Você vai com drone, tira um monte de fotos e essas fotos se tornam a pele do bem. Então, é um modelo que a gente usa muito para ver o estado de conservação. Hoje, com o drone, você consegue inspecionar um telhado. Hoje, essas tecnologias estão muito à mão de vocês, todo mundo vai poder usar. Então, muitas vezes, por exemplo, o próprio Padre Silmar, na igreja da São Francisco de Paula, se quisesse olhar o telhado ou o bulbo da torre, não tem como subir, teria que contratar um andaime enorme. Então, hoje, com um bom drone, que saiba dirigir, claro, para não quebrar nada, né? Você vai e faz um vídeo de alta resolução e consegue ver o que está acontecendo. Claro que seus olhos não são os técnicos, mas um restaurador olhando aquilo vai ter um entendimento melhor se aquilo está em bom estado ou não. E da mesma forma... 5 minutos para a gente. Não, já acabou. E aí, essa imagem é a imagem da mesma igreja da saúde, vista dentro no computador, uma imagem virtual, feita por um scanner. O scanner é um equipamento também que a gente usa muito hoje, que você coloca, é como um teodolito, só que ele escaneia tudo que está dentro e produz uma nuvem de pontos que a gente usa para modelar qualquer vamos dizer, monumento arquitetônico. Por quê? Porque os monumentos arquitetônicos, principalmente os antigos, têm muitos detalhes, são muito ricos, então é muito difícil desenhar no computador em 3 dimensões. Então, com essa tecnologia do scanner, da fotogrametria e das tecnologias novas, a gente consegue fazer isso. Mas por que eu coloquei isso? Bom, porque também não é porque a gente tem a tecnologia que a gente vai se afastar do objeto, que é o que está acontecendo às vezes. A gente, com excesso de tecnologia, como o celular e como tudo, a gente vai ficando muito longe do outro. E no imóvel, a mesma coisa. Quer dizer, um restaurador, ou um arquiteto restaurador, poderia perfeitamente pegar aquela igreja do Alasca, que alguém escaneou, mandou para ele pela internet, e ele, com aquele material, poder resolver o problema. Tudo bem, ele pode, em parte, dar uma dica para adiantar o problema, mas se ele nunca esteve presente, né, essa é uma questão que também é muito debatida hoje no patrimônio, que a gente, na verdade, para preservar é preciso conhecer, como ele falou, e para conhecer é preciso amar aquele objeto, e para amar só estando presente, junto, tocando, conhecendo de perto. Bom, muito obrigado a todos. Desculpem a demora. Obrigado,